Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Satisfação ter mais uma oportunidade da nossa igreja em falar com vocês, sobre a palavra de Deus, que não há coisa melhor. Meus irmãos, vamos abrir o texto que está aí, Salmo 73, salmo bem conhecido, pelo menos por mim, Eu espero que pelos irmãos também. Salmo 73. Amém? Vamos ler, todos juntos. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham da canseira dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Mortejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de beber a largos sovos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos da inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazem cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como o sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares desprezarás a imagem deles. Quando o coração se amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo e tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro que me compraza na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. É a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém, meus irmãos? Vamos fazer uma oração breve novamente. Senhor nosso Deus, a tua palavra está aqui, Senhor Deus e Pai. Senhor, tenha misericórdia de todos nós, Senhor Pai, que o Senhor Pai possa usar este teu servo, Deus e Pai, fraco e pecador, para falar à tua igreja, Senhor Deus e Pai, que teu Santo Espírito, Pai, possa convencer, não eu, Senhor Pai, mas o teu Santo Espírito, Pai, possa convencê-los, Deus e Pai, e que eles possam, Senhor Pai, aplicar este maravilhoso, Pai, ensino, Pai, da tua palavra, Senhor Pai. Nos usa, Pai, repreende qualquer sentimento da minha parte, Pai, de tomar a tua glória, Senhor Deus e Pai, e que no final, Pai, toda a honra e glória seja para ti, Deus e Pai. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor. No nome santo de Jesus, amém. Meus irmãos, vamos tratar hoje Salmo 73, Salmo de Asaf. E esse salmo aqui, para mim, é até suspeito. Esses últimos anos, alguns sabem das lutas que tivemos aqui, eu e minha esposa. E esse salmo aqui foi maravilhoso, gente, nas nossas vidas. Na minha vida, pelo menos, na minha vida foi muito especial. Várias vezes ele me ajudou bastante. E, na minha opinião, esse salmo aqui deveria ser uma leitura diária de cada cristão. Porque todo cristão, querendo ou não, tem provação.
Se eu perguntar aqui para alguém se ninguém tem provação, acredito que ninguém vai levantar a mão. Todos aqui têm provações. Uns mais, outros menos, mas ninguém pode escapar disso. Cedo ou tarde essa provação vem. E o pior, ela não dá aviso, muitas vezes não dá aviso. Ela vem de repente. Então esse salmo aqui para mim é muito especial. Me ajudou bastante nesses anos. Esse salmo vai abordar um tema que é geralmente recorrente na igreja. E causa muita dúvida em alguns cristãos antigos, né? Causou bastante dúvida. Causa nos cristãos de hoje em dia. E creio que também nos futuros cristãos também irá causar bastante dúvida. Que é a prosperidade dos ímpios. Não é? Como pode? E para alguns é até mais difícil, né? Para aqueles que tiveram os primeiros contatos com o Evangelho e, no meu caso, por exemplo, tiveram uma mensagem um pouco estranha, para não dizer totalmente diferente da que está aqui na Palavra de Deus, né? Com o chamamento qual? Venha para Jesus, você não terá mais problema. Venha para Jesus e você será próspero. É empregado? Vai virar patrão. Está doente? Vai ficar curado. Está solteiro? Está solteira? Venha que Jesus vai arrumar também um marido, uma esposa para você. E várias outras promessas que a gente sabe, né? Claro que se o Senhor quiser prosperar, Ele prospera uma pessoa e pode prosperar. Ele pode também curar? Pode curar também uma pessoa. Mas a principal promessa dele, o presente dele, é a salvação. E isso, infelizmente, muitas igrejas e falsos mestres têm omitido, né, do povo, atraindo apenas o povo somente por essas promessas. E a gente vê, infelizmente, que é a realidade, né? Os nossos bancos aqui, alguns estão vazios, né? Porque essa mensagem às vezes não é realmente atrativa. Não, eu não quero esse Jesus que vou passar dificuldade, vou passar tribulação, não, isso eu não quero. Eu quero ver esse que vai me prosperar. Eu vou ter carros, vou ter casa, vou ter bastante bens. Então, se você for aí fora, tem igrejas que fazem esse tipo de promessa, elas estão abarrotadas de gente, mas infelizmente sendo enganadas, né? E é esse aqui o tema que nós vamos ver aqui com o nosso salmista aqui, né? Asaf. Ele está passando por isso aqui. Ele está passando alguma dificuldade que ele não vai dizer aqui. Aqui no texto não vai dizer qual é a dificuldade, mas ele começa a olhar essa dificuldade, somente para a dificuldade e dizer: não, isso aqui está errado. Eu sou teu filho, faço tudo direitinho para o Senhor, ando de forma correta diante do Senhor, e eu só estou passando dificuldade aqui. Eu estou vendo ali o ímpio. O ímpio não quer saber do Senhor, ele não tem interesse do Senhor, e até zomba do Senhor. Como é que pode? Vai ficar essa dúvida na cabeça de Asaf. E eu creio que também já tenha passado na cabeça de alguém, ou não sei se está passando nesse momento, né? E quem foi Asaf? Asaf foi um levita do Senhor, meus irmãos. Ele, ou seja, é um homem separado exclusivamente para servir ao Senhor na casa dele. Ele serviu ao Senhor no tempo do rei Davi, ali no contexto do tabernáculo, né? E também ao rei Salomão, no contexto ali do templo. Ou seja, ele era responsável ali, né, pelo louvor e adoração do povo ali no contexto do Antigo Testamento. Vocês sabem, né? Que havia os sacrifícios, né? Então ele era responsável por isso. Mas Asaf ainda mais, ele era também um compositor dos salmos também, que na verdade era o hinário de Israel na época. E ele compôs 11 salmos. Ele compôs o Salmo 73, esse que nós vamos analisar hoje. Ele compôs o Salmo 73 até o 83, nessa sequência. Depois você pode ver em casa. E o Salmo 50. Então, ou seja, o que vamos ver aqui hoje não é um homem qualquer. Era um homem realmente separado por Deus. Mas que mesmo assim passou por essa grande dúvida, essa grande crise, né? Eu até coloquei
na hora de escolher um tema, né? Eu vi esse tema aí, crise em meio às provações. E isso aqui todos nós podemos estar correndo o risco de estar. Vamos começar, meus irmãos, aqui, analisando o texto. E assim, hoje eu quero dividir esse estudo aqui em duas partes, tá? O salmista, longe da presença de Deus, e a segunda parte, ele já na presença de Deus. Vamos ver essa diferença aqui. Vamos ver vamos ver o versículo 1. Eu quero que vocês possam me acompanhar, por favor. No versículo 1 diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para os de coração limpo. Asaf começa com o salmo com uma afirmação de confiança sobre a sua fé. Essa afirmação aqui é meio também que uma conclusão já do salmo também. Estranho, né? Mas ele já começa assim, com uma afirmação já sendo uma conclusão. Ou seja, essa dúvida, esse relato que ele vai daqui a pouco nos dar, foi uma situação no passado. Ele não estava passando por essa crise naquele momento. Ou seja, não dá para saber também aqui pelo texto quanto tempo fazia que ele estava passando por isso, quanto tempo fazia que ele passou por essa situação, né? Mas aqui deixa bem claro no primeiro versículo, né? Que isso é uma coisa do passado. E aqui no versículo 2 e 3, o salmista começa o relato da sua experiência e confessa que teve inveja dos arrogantes. Vamos ler comigo, meus irmãos? Salmo 2, o versículo 2 e 3. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco me faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes a ver a prosperidade dos perversos. Meus irmãos, na palavra de Deus, várias vezes, né? Uma vida correta, uma vida santa, ela vai ser comparada a uma estrada reta. E aqui o salmista vai usar essa comparação. Ele vai dizer que ele desvia desse caminho. Por pouco, ele vai por outro caminho. Ele vai dizer aqui. Por quê? Ele vai dizer que o motivo aqui no versículo 3. Pois eu invejava os arrogantes, a ver a prosperidade dos perversos. Aqui Asaf, meus irmãos, devido às dificuldades e às lutas, ele começou a olhar para o lado. A visão dele já não estava somente em Deus, devido às lutas e dificuldades. Ele começou a olhar para o lado, olhar para as dificuldades. E começou a olhar para quem? Para os ímpios. Sabemos que a inveja, né, ela já é um pecado, o Senhor condena, está nos seus mandamentos, né? Não devemos cobiçar nada do próximo. Alguns dizem que é só a mulher, alguns acham que é só a mulher. Não, é a mulher, é tudo, nada do teu próximo você deve cobiçar. Se cobiça algo de alguém, é porque você quer ser igual àquela pessoa, você quer o emprego dela, quer o trabalho, quer a casa, quer alguma coisa. Então, a Bíblia condena que você venha a invejar pessoas de Deus. Só que Asaf aqui estava numa situação pior ainda, que ele estava invejando era o ímpio, ou seja, o povo sem Deus, o homem que estava desprezando Deus, não queria saber de Deus, vivia da sua forma, como se Deus não existisse, e nem estava um pouco interessado. Ele começa a olhar para esse tipo de homem. Senhor, não está certo isso aqui. Eu sou teu filho, sou teu servo, eu venho todo domingo à igreja, venho nas cultos de quarta, estou dando o dízimo aqui certinho, tudo certo, mas para mim está tudo dando errado, parece que para mim tudo é mais difícil, Senhor. E o meu vizinho ali, para ele tudo dá certo para ele, Senhor. Eu estou penando aqui e o cara está ali só coisa boa para o lado dele ali. Para ele só é coisa... Eu estou aqui trabalhando aqui, pegando aqui o ônibus aqui, indo de manhã cedo aqui, correndo atrás do ônibus, indo apertado dentro do ônibus, igual sardinha em lata. E o cara está indo ali, olha lá ele ali. Não te teme. O cara tem carro importado. Não só importado, é blindado, Senhor, o carro dele. Eu estou no ônibus aí, pegando sol, chuva, arriscado de ser assaltado aí, me darem um tiro por aí. O cara está
está ali, indo em carro importado, está tranquilo. Então aquilo ali começou a... Claro, também estou dando exemplo do dia de hoje para nós, né? Mas aquilo ali é difícil, meus irmãos. Num momento de tribulação, a gente não ter esse pensamento, né? Realmente vir esse momento de dúvida. Porque quando tudo está bem, né? É muito fácil servir ao Senhor. O problema é quando vem as dificuldades, né? E a própria palavra de Deus fala, né? Lá em Coríntios vai falar que a gente não vive de vistas, né? Mas vive pelo quê? Pela fé. Então não é normal que um servo de Deus venha ter esse tipo de pensamento. Pelo menos não seria, né? Mas ele vai ter essa situação. Asaf começa a comparar a vida dele com a do ímpio. Não, está alguma coisa errada aí. Agora vamos ver aqui o versículo 13. Leia comigo, meus irmãos, versículo 13. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Aqui, meus irmãos, está o perigo. Porque o salmista começou a olhar para os ímpios não pelo que eles eram diante de Deus, mas pelo que eles tinham. Isso é perigoso, meus irmãos. Quando a gente começa a olhar só para as pessoas pelo que elas têm e não pelo que elas são diante de Deus. Mas o salmista ficou aqui, nessa situação aqui. Ele começou a repensar. Eu acho que realmente não está valendo a pena mesmo não servir a Deus. O que eu estou fazendo aqui, tudo me esforçando aqui ao máximo, né? Na minha visão aqui, eu faço o máximo para Deus aqui. Mas parece que para mim nada dá certo. Parece que tudo é errado para mim. Parece que Deus todo dia parece que tem prazer de me fazer sofrer. E o ímpio não, está lá. Tudo vai bem para ele, os filhos dele são uma bênção, todos são bem sucedidos. Os meus não. Tem alguma coisa errada. E aí vem aquele perigo, né? Aquela vozinha na nossa mente, né? Que a gente sabe de onde vem, né? Do inimigo, né? Larga isso tudo aí. Ministério para quê, rapaz? Não, de igreja não serve, não. Isso aí é história. Abandona tudo isso aí. Abandona essa situação aí. Vai para esse mundo aí. Cai tanta coisa boa aí nesse mundo aí. Vai aproveitar aí. Aproveita. Daqui a pouco vai passar para ti. E está perdendo tempo dentro de igreja? Não, faz isso não. Então ele começou a olhar, começou a se questionar ele mesmo sobre a situação. Ele estava ali de estar servindo a Deus e não está vendo os benefícios, né? Como a gente viu aqui hoje de manhã aqui na IBD, né? Geralmente as pessoas vêm para cá não com a intenção de servir ao Senhor, né? Mas com os benefícios. Meu irmão, tem vida eterna para você. Não, mas o que mais? Só vida eterna? Mas eu não quero saber que tenha mais alguma coisa. Não tem mais alguma coisa, não? Não, meu irmão, é vida eterna para você. Não, então, obrigado. Aí vem num culto, vem dois. Ah, gostei daquele... Achei legal aquela mensagem daquele velhinho lá, o barbudinho aqui. Gostei da mensagem dele. Achei legal. Mas esse Deus que ele está pregando, eu não quero. Obrigado. Vou procurar outro que me dê mais benefícios. Então, esse que é o perigo, meus irmãos, de estarmos como Asaf, nesse momento. Vamos ver aqui agora os versículos 4 e 5. Você pode ler comigo, meus irmãos? Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Agora Asaf vai começar a olhar para a parte da saúde dos ímpios. Ele vai ver que eles têm saúde física e saúde mental também. Não só física, como mental. Ele vai dizer aqui, para ele não há preocupações. Olha só, esse ímpio aí, ele não está preocupado com o boleto que vai vencer amanhã da casa, que eu parcelei em 30 anos para pagar. Ele não está preocupado com
o boleto do carro que eu vou pagar, que eu passei também em 72 vezes também para pagar, ele não está preocupado com isso. Na verdade, ele nem tem boleto, meus irmãos. Ele não tem essas preocupações. Ele fica tranquilo. E mais, ele vai dizer assim: o seu corpo é sadio e nédio. Olha, Senhor, eles têm plano de saúde, eles pagam um bom plano de saúde, mas nem precisam, porque os caras não têm nada, não tem nem dor de cabeça, eu acho que dá neles aí, eu acho. Não dá uma dor de barriga, não dá nada neles. O corpo do homem é sadio. E eu estou aqui, diabetes, hipertensão, um monte de doença aqui. Mas ele está ali, está bem ali, não tem. A palavra nédio aí, meus irmãos, quer dizer que é a beleza, assim, beleza externa, dá a entender que o corpo deles é bronzeado. Olha, o corpo deles é bronzeado, olha, tem tudinho aí. Eles têm personal trainer, eles têm nutricionista, tem nutrólogo, tudo para eles parece que é tudo certinho. Para mim não, para mim que está dando certo isso aqui não, Senhor. Acho que, sei não. Começam os questionamentos de Asaf. No versículo 14, meus irmãos, diz assim: pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Ele vai dizer que cada manhã é castigado. Ele tira o pé da cama, é problema. Ele vai dizer que para ele não tem descanso. Ele vai, pisa aí, ele vai tomar um café na cozinha, a esposa diz para ele: olha, acabou o gás. Aqueles R$100 que você guardou aí, que sobrou do salário aí, que vai ter que ser usado agora, vai ter que ir lá para o depósito de gás agora, acabou. Eita, tá bom, fazer o quê? Vamos lá. É esse tipo de notícia. O cara chega no trabalho, é só dificuldade, o cara chega na família, é só dificuldade. Ele está dizendo aqui: não, Senhor, eu acordo e é só problema, é problema atrás de problema para mim. E lá o ímpio não. O ímpio está, a vida do cara está tranquila. É só eu estou com problema aqui mesmo. Vamos ler agora aqui o versículo 6 a 11, meus irmãos. Vocês podem ler comigo, por favor? 6 a 11. Daí a soberba que o incide como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe da gordura, do coração brotam de fantasias. Mortejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desando a boca, e assim a língua percorre a terra. Por isso o seu povo para eles, e tem fonte de lagos ovos. E como sabe Deus? E diz: acaso há conhecimento no Altíssimo? Meus irmãos, agora o Asaf vai começar a olhar para o ímpio agora, a personalidade dele, mais ainda da personalidade dele agora. No 6 vai dizer aí, ó: daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Soberba. Meus irmãos, isso é um pecado que o Senhor mais abomina na Bíblia. A soberba, ela foi causa de Satanás enganar 1/3 dos anjos. A soberba foi a causa de Adão e Eva desobedecerem o Senhor. E a soberba, ela é pai de tantos pecados, meus irmãos. Eu acho que praticamente todos os pecados sempre tem a soberba por trás. O Senhor abomina esse pecado. Ele vai dizer aqui, olha: esses caras são tudo soberbos, Senhor. Eles são violentos também, porque a violência, na verdade, é um estado da soberba, né? Então, assim, para eles, tudo gira ao redor deles. Se não for feito da forma que ele quer, ele vai fazer qualquer forma, até usar de violência, se for possível, para que seja tudo feito conforme a vontade dele. Esse é o ímpio que Asaf está olhando. Esse é o tipo de pessoa que Asaf está olhando, meus irmãos.
No 7, os olhos saltam da gordura, do coração brotam fantasias. O cara só pensa bobagem, só pensamento tolo. Para não falar, com a perdão da expressão, pensamento idiota. Esse é o ímpio que o Asaf está vendo ali, está admirando ali por um momento, né? E vai dizer, os olhos saltam da gordura. E algumas traduções vão dizer, os olhos saltam nas riquezas. O cara está de olho só em enricar. Mais dinheiro, mais dinheiro. E ele não está preocupado se Deus acha certo ou não. A vida dele é regida pelo pragmatismo. O que é o pragmatismo? Ele não quer saber se está certo, se vai ofender a Deus ou não. Ele quer saber de ganhar mais dinheiro. É isso que ele está preocupado, esse ímpio aqui. Você pode dizer, mas por que, irmão, ele usou essa palavra gordura? É porque Asaf, como levita ali, né, ele usava, está falando sobre a parte do sacrifício. Porque a gordura, no sacrifício, era a parte mais nobre do sacrifício, era a gordura. Por isso que ele faz essa comparação, gordura com a riqueza. Mortejam e falam maliciosamente. Ou seja, são aquelas pessoas imundas mesmo, na sua fala, né? Pessoas imorais, que não têm nenhum pudor, pessoas devassas você vê pela fala deles, você consegue perceber. Da opressão falam com altivez, ou seja, oprime as pessoas, e eles sentem prazer nisso, oprimindo as pessoas, tomando as coisas das pessoas. Eles se acham os tais, né? Eles são, então assim, esse é o ímpio que ele está descrevendo aqui. O 9, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra, ou seja, falam mal de todo mundo, não perdoam ninguém, falam mal até da mãe, se bobear. Não perdoam ninguém, falam mal de todo mundo. Conhece algum ímpio assim? Acho que você já identificou algum desses, né? 10. Agora, pessoas assim, o que vocês acham? Acho que pessoas assim, né? Acho que ninguém quer conversa com eles, eu acho que não deve ter bastantes amigos, não. Olha aqui o 10. Por isso o seu povo se volta para eles e tem por fonte que bebe a largos sovos, ou seja, está cheio de amigo. Ou pelo menos, se não for amigos, são bajuladores ali ao redor dessas pessoas. Eles têm aquele ímpio lá como o grande conselheiro. Ele tem as verdades, ele tem a receita para ficar rico, os 5 passos para ficar rico, os 5 passos para isso, aquilo, para prosperar. Esse homem está cheio de amigos ali, ou pelo menos bajuladores ao redor dele. E Asaf, coitado, está ali, sozinho praticamente, solidão. E ainda mais, são zombadores de Deus. Versículo 11, meus irmãos. E diz, como sabe Deus? Acaso ao conhecimento no Altíssimo? Olha o tamanho da arrogância dos homens e da falta de temor. Eles vão dizer, por acaso Deus sabe alguma coisa? Por acaso tem conhecimento no Altíssimo? Eu é que sei das coisas, rapaz. Deus não sabe de nada. Deus já está ultrapassado. Olha, gente, o tipo de pessoa que Asaf estava olhando. Olhando aqui pelo muro, né? Dando aquela olhadinha pelo muro para a vida desse homem. Versículo 13, novamente. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Ou seja, Asaf continua ainda, né, nessa sua crise ainda. Realmente, olha, Senhor, eu acho que eu vou abandonar isso aí mesmo. Vou virar as costas, vou fazer igual esse ímpio aí, porque esse cara aí, esse é o cara. Você viu, Senhor, acho que não está valendo muito a pena, não. Versículo 15. Vamos contrastar vamos ver, né? Que todo o seu relato, que até aquele momento não tinha sido falado, mas
somente pensado. Vamos ver aqui o versículo 15. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Ou seja, meu irmão, todo esse relato até agora que a gente viu aqui, Asaf não chegou a falar isso aqui não. Ele somente pensou. Isso tudo está na mente de Asaf. Ou seja, o que a gente aprende, meus irmãos? Às vezes as guerras, as principais guerras começam aqui, na nossa mente. A gente tem que ter cuidado com isso hoje em dia. São tantas promessas aí falsas, aí tantas ideias novas, né, que o povo tem feito. A gente tem que ter cuidado com a nossa mente também. Tem que ter cuidado, porque essas guerras às vezes começam aqui. E a gente nem se percebe. Quando a gente vê, abandonou o caminho. Versículo 12, leiam comigo, meus irmãos. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilo aumentam suas riquezas. Aqui, meus irmãos, aqui, como eu falei para vocês, é perigoso. Aqui Asaf começa já, porque assim, quando eu e você estamos numa grande crise mesmo, nós temos a tendência geralmente a realmente exagerar, a nos fazermos de vítima, né? Vítimas do universo. É só comigo que não dá nada certo. Dá certo para todo mundo, mas para mim nada dá certo, Senhor. É só eu que estou passando problema. Ninguém tem problema mais na face da terra. É só eu que tenho problema, Senhor. E aqui ele vai dizer, nessa aqui, ó, eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Meus irmãos, a pergunta para vocês: é verdade que todo ímpio que você conhece, ele é próspero? Seria mentira isso, né? É um exagero de Asaf. Asaf está exagerando aqui mesmo. Como eu falei para vocês, esse perigo que ele está se fazendo, ele está tomado pelo vitimismo aqui. Está se sentindo a pessoa mais odiada por Deus. Então, nem todos aqui eu creio que conhecem o ímpio, que está passando por dificuldade, que está algemado em vícios de jogos, bebidas alcoólicas, de drogas ilícitas, que está passando luta com a família, com os parentes. Então isso aqui, Asaf, não é verdade que está falando aqui. Nem todo ímpio é próspero. E aqui nós vamos de novo aqui, ó, o 14. Pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Esse aqui também é outra pergunta para você, meus irmãos. Todo mundo tem problema, né? Mas será que é só problema na nossa vida mesmo? Será que é isso mesmo? Será que Deus não dá nenhuma bênção para nós mesmo durante o dia? Será que é só problema mesmo que a gente tem um dia todo? Existe essa pessoa que tem só problema a vida toda, ainda mais um servo de Deus, que vai ter só problema, que não vai ter uma bênção do Senhor? Isso aqui era o quadro de Asaf, meus irmãos, que estava deixado totalmente fora da presença do Senhor. Não estava vendo, estava só focando no problema, na adversidade só. Por isso estava com esse exagero aqui. Não estava vendo mais nenhum favor da parte do Senhor para a vida dele. Tenso, né, meus irmãos? Isso aqui é... Mas vamos para a segunda parte, meus irmãos. Esse aqui é o Asaf na porta da tentação. Isso aqui ele está apenas só, ele está ali na porta, ali, já com o pé ali, já olhando. Está sendo tentado só. Eu vou abandonar isso aqui. Não quero mais ser não quero servir o Senhor mais não. Isso aqui não estou vendo benefício nenhum. Agora a gente vai ver a segunda parte, meus irmãos. Agora a gente vai ver a segunda parte com um salmista na presença de Deus, que vai fazer toda a diferença agora. Vamos ler, meus irmãos, o versículo 15 e 16. Leiam comigo, por favor. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria atraído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso,
achei muito pesada a tarefa para mim. Ou seja, meus irmãos, como eu falei para vocês anteriormente, isso aqui estava na mente de Asaf. Mas Asaf começa a considerar: olha, se eu falasse como esses homens, se eu fizesse como esses homens estão fazendo aí realmente, Senhor, misericórdia, o que seria da tua palavra, Senhor? O que seria do teu povo? O que o teu povo ia falar? Aquele servo do Senhor, tão reto e fiel a Ele, caiu. Onde é que ele está fazendo agora aí? Aquele homem que pregava a palavra de Deus, que tinha cargos na igreja, tinha tantos dons, está aí agora no mundo das drogas, está aí novamente no mundo da bebida alcoólica. Esse era o servo, olha aí, esse é o homem de Deus? Envergonhando o nome do Senhor, envergonhando o Evangelho. É isso que ele começa a olhar. Ele vai dizer aqui no 16: em só refletir para compreender isso. Ou seja, ele parou, naquele momento em que ele parou ali, realmente isso aí não está muito certo. Achei muito pesada a tarefa para mim. Ele começa a refletir: não, isso aí está errado, Senhor. O Senhor começa a incomodar ele. E no nosso caso aqui, meus irmãos, no nosso contexto, o Espírito Santo, ele incomoda, ele vai ajudar nesse momento difícil de luta, de crise, né? Ele vai realmente incomodar aquele que é um verdadeiro cristão. É que nem aquela situação, né, por exemplo, eu não consigo, meus irmãos, não importa quem esteja, eu consegui sentar numa mesa de bar, por mais que não seja para beber com alguém ali, eu não consigo, meus irmãos, sentar naquele ambiente mais, ficar aquilo ali, tenho certeza que vai me incomodar. O verdadeiro servo de Deus jamais vai sentar numa mesa de bar, mesmo que seja para conversar com um amigo ímpio, por pouco tempo, que não vá usar bebida alcoólica, mas ele não vai fazer isso, jamais. Ou então, um servo de Deus, verdadeiro servo de Deus, estou falando do verdadeiro servo de Deus, né? Que esteja no meio do seu trabalho, com colegas ímpios, naquela rodinha ali, ou de faculdade, e estará ali com meio de pessoas aí falando mal, contando piadinhas, até que venham zombar de Deus, ou vendo vídeos impróprios ali. Eu tenho certeza que um verdadeiro homem de Deus jamais vai se sentir bem num ambiente desse. O Espírito Santo vai incomodar ele. Sai daí. Isso não é lugar para ti. Isso não é ambiente para ti. E Asaf vai começar também a ter a sua visão aberta, né? Que até então ela estava o quê? Fechada, estava em escuridão. Uma pessoa que tem o pensamento que Asaf estava tendo ali, a sua visão está totalmente obscura mesmo. Vamos ler aqui, meus irmãos, agora o versículo 17. A 20. Leiam comigo, meus irmãos. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, despertarás a imagem deles. Vamos ver a grande mudança de atitude de Asaf ao entrar na presença de Deus. E ele começa a verificar, né? Ele começa a ver, né, realmente qual seria o fim daqueles homens que ele estava invejando. E aqui ele vai dizer aqui, ó: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. No contexto de Asaf, meus irmãos, ali ele tinha o quê? Ele tinha um tabernáculo, que ali havia a Arca da Aliança, onde simbolizava a presença do Senhor. Para nós, hoje em dia, entrar na presença do Senhor é quando eu dirijo uma oração ao Senhor, quando estou lendo esta palavra aqui no Senhor, estou na presença dEle, quando estamos aqui, como estou fazendo aqui agora,
reunidos aqui como igreja, eu estou na presença do Senhor. Então, nesse momento é que a gente realmente começa a ter a nossa visão aberta. Só que, infelizmente, meus irmãos, nessa situação de crise, muitos têm a tendência a se afastar de tudo isso que eu falei para vocês. Não querem mais orar, acham que Deus não vai ouvir. Não, Deus não vai ouvir a minha oração. Deus deve estar muito ocupado para ouvir a minha oração. Eu não vou ler a palavra de Deus, não. Ler para quê? O que eu vou aprender com isso aqui? Está vindo só dificuldade para mim. Cultos? Não quero ver ninguém. Eu vou me isolar. E isso, infelizmente, meus irmãos, é a porta, às vezes, para outros tipos de doenças. E doenças que nós sabemos que hoje em dia tem tomado, a mente de até cristãos aqui. A ansiedade, a depressão, porque não tem só focado realmente nos problemas e nas dificuldades. E não tem visto quem realmente está com eles, Não tem realmente entrado na presença do Senhor. Conhecem a Deus, mas não tem prazer mais de estar na presença dEle. E isso é perigoso, meus irmãos. Então ele vai falar que quando eu entrei no santuário de Deus, ele atinou, ou seja, ele pensou realmente, ele viu qual é o final daqueles homens que está invejando. Esses homens aí que estão agora bem, aparentemente bem agora aí, tem tudo para eles aí, o fim deles não vai ser bom, não. Essa felicidade deles aí que eles estão tendo agora aí é bem passageira. Vamos ver aqui o versículo 18. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Ou seja, essas riquezas que ele tem adquirido aí, isso aí, na verdade, isso não é bênção para ele. Do Senhor, não. Isso aí para eles é laço, na verdade. Isso aí eles estão se iludindo, achando que isso é bênção para eles. Em Tiago 5 lá vai condenar, sobre aqueles que enriquecem, de forma ilícita, de forma corrupta. Então, assim, ele vai dizer aqui que isso é passageiro. Isso, na verdade, é uma armadilha para eles. Deixa eles confiarem nessa riqueza deles aí. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Ou seja, daqui a pouco, quando eles menos esperarem, eles vão ver. Aí eles vão realmente ter a recompensa deles aí. De ter vivido uma vida assim opressora, ter vivido uma vida longe do Senhor, zombando do Senhor. Eles terão a recompensa deles, quando eles menos esperarem. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. O salmista vai comparar aqui como um sonho, Ele vai dizer que isso é normal, às vezes, acontecer com a gente, A gente tem aquele sonho à noite, e aí, logo pela manhã, puxa, mas o que foi que eu sonhei? Eu sonhei alguma coisa, não lembro o que foi. Ou seja, vai ser rápido, é uma coisa rápida, isso aí, ou seja, daqui a pouco o Senhor vai esquecer desses homens aí, como um sonho. E quantas vezes a gente tem até essa falsa ilusão, Senhor, não entendo. Esse homem está fazendo um monte de coisa errada aí, um monte de lambança. Esse homem aí está assaltando os cofres públicos aí. Está cheio de prova aí, Senhor. Mas ele está comprando juiz, está comprando promotor, está comprando todo mundo da justiça. Para ele não vem justiça para ele, Senhor. Parece que o Senhor está dormindo. Como é que pode? Calma, meus irmãos. Tem um dia específico, separado para esse tipo de homens. Que todos aqui sabem que é o chamado Dia do Senhor. A palavra de Deus fala que nesse dia esses homens irão procurar a morte. E elas não vão encontrar a morte. Tamanha vai ser a ira do Cordeiro. Hoje o Cordeiro está com misericórdia, está chamando ainda ao pecador. Mas nesse dia não haverá mais. Virá a ira do Cordeiro, ele virá como juiz para julgar. E aí a misericórdia acabou nesse momento. É isso que ele está querendo demonstrar.
Versículo 21 e 22, meus irmãos. Leiam comigo, por favor. Quando o coração se amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Meus irmãos, aqui essa palavrinha aqui, quando o coração se amargou. Ou seja, no começo, no primeiro versículo a gente viu lá, né? Com efeito, Deus é bom para com Israel, para quem? Para os de coração limpo. E quão é importante, meus irmãos, ter um coração limpo. Ter um coração, meus irmãos, longe dessas armaduras, desses sentimentos ruins que nos afastam do Senhor. Ele vai dizer, olha, meu coração estava amargurado, Senhor. Isso também pode acontecer conosco também, meus irmãos. Aqui, essa amargura dele começou com uma inveja. Mas logo depois, abriu a porta do coração dele só para coisa... Foi como se fosse um imã para tanto sentimento ruim para ele. Isso pode acontecer também conosco, meus irmãos. Às vezes, rancor que nós temos de algum irmão, falta de perdão a alguém, sentimentos de vários, insatisfação, como eu falei para vocês. Eu estou tanto tempo aqui, Senhor, te servindo. Cadê? Cadê minha bênção? O Senhor não tem nenhuma bênção para mim? É perigoso isso, meus irmãos, e nós podemos passar também por esse tipo de situação. Temos que ter cuidado. Provérbios 4, Salomão vai dizer, se tem algo que guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tenha cuidado, meus irmãos, com o teu coração. Geralmente é bom verificar, às vezes, fazer uma autoanálise, como está meu coração. Está cheio de quê? Qual é o sentimento que está no meu coração nesse momento? Insatisfação, invejas? É isso que está cheio no meu coração? Peça ao Senhor, meus irmãos. Se curve diante de Deus e peça a Ele que Ele possa limpar o seu coração. E alguns também e tem alguns também que vão além também, né? Confiam no seu coração, né? E em Jeremias vai dizer que enganoso é o coração e corrupto também. Quem o conhecerá? Então não confie, meus irmãos, no seu coração. Sei que o mundo aí fala para você hoje em dia, né? Confia no teu coração, faz o que o teu coração está mandando. Não, isso é o que o mundo fala. Mas a Bíblia não. A Bíblia manda de ter cuidado com o nosso coração. Versículos 23 a 26. Vamos ler comigo, meus irmãos. Todavia... Perdão, meus irmãos, perdão. Vamos ver aqui, analisar o 22 também, que é importantíssimo, não podia deixar passar. Perdão. Eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Asaf vai começar, caiu, é como dizem hoje a expressão, né? Caiu a ficha para Asaf. Senhor, aonde eu estava com a minha cabeça, Senhor, que eu pensei essas coisas do Senhor, que eu questionei do Senhor isso. Em que momento, Senhor, eu comecei a invejar os arrogantes, os ímpios, o povo que não te ama, Senhor, que não está nem aí para o Senhor. O que foi que eu fiz da minha vida, Senhor? Realmente eu era como um animal, como dizem hoje em dia, né? Eu era um louco, estava louco realmente para poder pensar isso do Senhor. Como é que eu não pude ver nada, nem o bem do Senhor? Só estava vendo o mal do Senhor, questionando o Senhor. E aí eu lembro também do caso de Jó também, né? Jó, ele não falou mal de Deus, mas ele chegou a questionar, né? Porque ele não conseguia entender também, né? Que era um servo bom e fiel, porque ele estava passando por isso. Aí ele começa a questionar o Senhor, mas por que isso? Por que aquilo? Por que... Querendo encontrar uma resposta, porque nesse momento, eu confesso, meus irmãos, eu que já passei por alguns momentos aí, a gente faz a pergunta, por que comigo, Senhor? Por que só comigo? E Jó teve essa situação. E Deus começa. Jó, vamos ver. E ele faz a comparação, a ilustração quando ele criou o mundo, né? E Jó, onde tu estava quando eu fiz as estrelas assim, assim, assim? E Jó, onde tu estava quando eu coloquei os limites
ali do mar, que não ultrapassasse. Começa várias perguntas para Jó. E no final a gente vê aquela linda declaração de Jó, né? Antes eu te conhecia só o quê? Só de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Isso aqui, meus irmãos, Asaf a gente vê aqui um Asaf totalmente diferente agora, né? Da primeira parte. Agora sim, é um homem crente mesmo. Esse está firme. 23 a 26, agora sim. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Agora sim, meus irmãos, agora Jó já restabelecido, agora Asaf já restabelecido, né, da sua fé, ele vai fazer essa declaração aqui no 23. Ele vai começar a ver a graça do Senhor na sua vida. Aqui no 23. Ele vai ver aqui, nessa situação do 23 aqui, a graça salvadora. Todavia estou sempre contigo e tu me seguras pela minha mão direita. Ou seja, meus irmãos, o Senhor está conosco, meus irmãos. Em todo momento, pode ter certeza disso, meus irmãos. O mesmo Senhor que um dia chamou você, que te salvou, que justificou você, é o mesmo que está com você em todo o tempo. O Senhor Jesus fez essa promessa. Estaria conosco até o fim dos tempos. Não importa quem você seja. Se você tem pouco dinheiro, muito dinheiro, se tem pouco estudo, muito estudo, o Senhor não olha para essas coisas. Ele está com você. Não importa o momento que você esteja passando. Está tudo bem? O Senhor está com você. Está tudo mal, indo errado? Não pense que Ele não está com você. Ele está com você também nesse momento. E isso eu pude comprovar na própria pele, meus irmãos. Em alguns anos aí, com algumas situações que alguns irmãos aqui sabem que nós tivemos aqui. Naquele momento mais difícil, em que eu passei ali, e minha esposa passou, a gente viu o consolo do Senhor. E ai de nós, meus irmãos, se não fosse esse consolo nas nossas vidas. Então, como eu vou dizer que Deus não está comigo? Ele está. Assim como Ele está comigo, Ele também está com você. Asaf vai continuar aqui. Ele vai ver a graça agora restauradora. Tu me guias com o teu conselho e depois todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Ainda continuando, meus irmãos, você sabe por que Asaf quase caiu, né? Mas você sabe por que Asaf porque Asaf não caiu? Porque o Senhor estava ali com ele, né? A segurar. E não tem como lembrar-se do texto, né? De Jesus ali no mar, onde ele está ali com seus discípulos e tem uma grande tempestade ali, né? Que eles são tomados. E aí a gente vê que ali estava bastante vento, ondas com bastante fúria. E aí os discípulos conseguem identificar que é Jesus. E quem vai à frente? Pedro. Pedro vai ali e diz: Senhor, manda-me ir até o Senhor. E ele fala: vem, Pedro. E Pedro começa a dar os primeiros passos. Pedro não está... a tempestade continua ali, ventos fortes. E Pedro começa a dar ali os primeiros passos ali. E Pedro até o momento não estava vendo isso aí, não estava olhando, continuava seguindo. Mas chega um momento que ele começa a tirar os olhos de Cristo. E ele começa a olhar para o mar revolto ali que estava ali. Aquelas ondas, o vento forte. O que acontece? Ele começa a afundar. E a palavra de Deus diz que quando Pedro está afundando, ele fala: salva-me, Senhor. E a gente vê que não é Pedro que segura a mão de Jesus, mas é o próprio Cristo que toma ele e o levanta.
e fala: homem de pequena fé, por que duvidaste? E isso aqui, meus irmãos, é maravilhoso. Ainda bem que é o Senhor que segura em nossa mão. Porque se fosse realmente eu, fraco, tentar segurar na mão dele, eu ia ter a tendência a soltar a mão dele. Mas não, quando Deus pega na sua mão, realmente, Ele não larga. Pode ter certeza disso. E os nossos olhos têm que estar sempre em Cristo. Porque quando eu começo a tirar os olhos de Cristo, eu começo a colocar olhos em outras coisas. – 24. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Olha a graça do Senhor também aqui. Tu me guias, Senhor, com teus conselhos. O quê? Olha aqui onde eu encontro os conselhos do Senhor verdadeiro. Os bons conselhos aqui. Aqui na sua palavra, Senhor. Tu me guias. E depois me recebes aonde? Na glória, Senhor. Na glória eterna. Aonde nós vimos aqui no começo aí, nós lemos aqui o versículo 21 de Apocalipse. Local onde não haverá mais choro, e o Senhor enxugará toda a lágrima. Onde haverá novos céus e nova terra, meus irmãos. Meu irmão, se você não tiver esse desejo de estar lá, então o que você está fazendo na igreja, meus irmãos? Qual é o sentido da caminhada cristã? Se não for, no final, você ser recebido por Deus. Por Jesus está dizendo: venha, bendito, entre. 25 ainda. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro que me compraza na terra. Olha só. Asaf tinha quem aqui na terra? Deus. Asaf teve na glória quem também? Deus com ele. Esse é o nosso maior patrimônio, é Deus. Se você estiver com Deus, meus irmãos, você não tem necessidade de mais nada. É Deus que está sempre conosco. Ele vai dizer que ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ou seja, a minha herança para sempre. E eu e você, às vezes, com os olhos em palha do mundo aí. Em coisas que agora existem, mas daqui a pouco vão passar. Mas o reino do Senhor não, esse reino é eterno. Só que infelizmente estamos tendo essa visão, meus irmãos, errada, né? Colocando nossos olhos em palha, muitas vezes, do mundo. E tirando os olhos, na verdade, do que é eterno. E o último versículo, meus irmãos, vai terminar aqui com uma linda afirmação. Os que se afastam de ti, os que perecem, tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. No 27 ele vai afirmar novamente aqui. O que está esperando lá para aqueles ímpios lá, que estão achando que Asaf estava pensando que estava perdendo de goleada aqui para ele aqui nesse mundo. Não. Chegará o tempo que esses ímpios terão uma recompensa. E com certeza não vai ser de agrado deles. Um local onde o Senhor, poucas vezes que o Senhor Jesus descreveu ali, disse que é um local onde haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, um local não muito bom. E aqui vocês podem ler comigo o último, o 28. Quanto a mim, estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Concluindo, meus irmãos, vimos que a presença do Senhor faz toda a diferença nessa caminhada, né? Nós vimos aqui a diferença de uma pessoa que está longe da presença do Senhor, a visão que ela tem, e uma que está próxima, que está na presença do Senhor ali. Como a presença do Senhor faz a diferença.
Ah, irmão Edson, mas está difícil, está tão difícil a minha vida, meu irmão. Está tudo escuro, não estou vendo nada. O Senhor Jesus diz que Ele é a luz do mundo. Quem está em mim não está em trevas. Não atemorize o coração de vocês. Não turbe o coração de vocês. Ah, irmão Edson, mas o senhor não sabe, eu não tenho paz no momento. Olhe para Cristo, meus irmãos. Cristo vai dizer, a palavra de Deus vai dizer que Ele é o príncipe da paz. O próprio Senhor vai dizer, eu dou a paz, eu deixo para vocês a minha paz. Não a paz como o mundo dá, mas a minha paz. Essa é a de você estar realmente acontecendo tudo errado e você estar ali calmo e sereno, como diz aquela música que geralmente nós cantamos aqui, calmo, sereno e tranquilo. Está caindo o mundo lá fora, está tempestade lá fora, mas eu estou tranquilo, porque eu sei em quem eu estou confiando, eu sei quem é o meu Deus. Há alguma coisa difícil para o Senhor? Há algo impossível? Ele não sabe nem o que é isso, Senhor, impossível ou difícil para Ele. Só que nós, muitas vezes, nessas situações, nós esquecemos a quem nós servimos. Temos a tendência somente em focar nos problemas, nas dificuldades. Também a importância de manter um coração limpo de sentimentos que nos afastam de Deus, né? A gente já comentou também. Faça, meus irmãos, sempre essa autoanálise do seu coração. Como é que está o meu coração diante do Senhor? Procure geralmente fazer de vez em quando essa faxina. Como a gente faz às vezes no nosso celular, né? Ah, essa foto aqui eu não quero, vou tirar essa aqui eu não gostei, vou excluir. Faça também isso também no seu coração, meus irmãos. Ó, isso aqui não é sentimento de cristão, não. De um servo de Deus, não. Senhor, me ajuda, Senhor. Limpa meu coração, Senhor. Me ajuda. E por último, ter a consciência de que nesta jornada teremos aflições, teremos perdas, tribulações e provações, mas que jamais estaremos sós, e mais que no fim dessa jornada teremos uma promessa que é perfeita, que é eterna, meus irmãos. Problema, como eu falei, todo mundo vai ter, meus irmãos. Não existe essa pessoa. Quem estiver prometendo para você, nessa igreja aqui não vai ter esse tipo de promessa. Mas lá fora tiver, que não vai ter dificuldade, não vai ter problema com um servo de Deus, está mentindo. A gente estava na programação de sexta-feira do Pequenos Grupos, na casa da irmã Cleones. Em certo momento, não lembro se foi a irmã Elda ou se foi a irmã Cleones, falou, o Murilo fazendo lá a exposição muito bem da palavra lá, e acho que foi a irmã Cleones que falou, irmão, é difícil ser cristão, né? Eu falei, meu irmão, é difícil, é muito difícil, não é fácil não. Quem dizer para você que é fácil, é mentiroso. Mas no final disso, tem uma recompensa. E essa recompensa, meus irmãos, ninguém pode tirar de você. Esse tesouro, ferrugem nenhuma, ladrão nenhum pode roubar de você, que é a vida eterna ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós possamos, meus irmãos, meditar, meus irmãos, nesse salmo aqui que, como eu falei para vocês, para mim, são incontáveis as vezes que eles me ajudou bastante. Eu espero que vocês também em casa possam depois ler também, analisar e posso também ajudar vocês. Não sei se tem alguém aqui esta noite que está passando por esse momento difícil, de crise na fé, de dúvidas, mas que você possa olhar para esse salmo, analisar esse salmo e olhar para Cristo, meus irmãos, porque essa vida vale a pena sim. É dificultosa, sim, é difícil, como a nossa irmã lá falou, é muito difícil, não é fácil não, mas a recompensa, meus irmãos, não tem como comparar, meus irmãos. Queria deixar com vocês aqui dois versículos aqui. O primeiro é Filipenses, queria encerrar, com vocês aqui, Filipenses 4,
de 11 a 13. Diz assim, isso é Paulo dizendo: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E eu queria destacar com vocês aqui o versículo 11. Se isso aqui, meus irmãos, a gente aprender em nossa vida, isso vai ajudar bastante na nossa caminhada. Que diz assim, ó: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Meu irmão, se eu e você descobrir esse segredo que Paulo descobriu aqui, em viver contente em cada momento, não importando a situação, eu creio que a nossa caminhada cristã vai ser um pouco mais fácil, né? Que fácil não é, mas vai facilitar bastante, meus irmãos. E o último, como eu reitero, né? Como eu reiterei para vocês aqui, vamos ler todo mundo juntos? Salmo 51. Amém. Então, como eu falei, coração puro e um espírito inabalável, Senhor, para mim poder ter forças, para poder te servir, Senhor, da forma que o Senhor deseja, da forma que o Senhor merece, Senhor Deus e Pai. Me ajuda, Senhor. Vamos fazer mais uma pequena oração, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, Senhor Deus e Pai. Obrigado pela Tua graça. Que os Teus filhos, Senhor Deus e Pai, possam